Hello guys, estamos aqui em mais uma entrevista. Eu trouxe uma pessoa icônica no mercado audiovisual, que ele tem uma produtora há 17 anos e é especialista em prospecção e vendas, tá? É o Pedro Ledmar, já tem um tempo que eu quero trazer ele para a comunidade com os conteúdos dele e estamos aqui já online com ele. Vinhetinha, Pedro. Tudo bom, Pedro, nessa manhã mágica aí? Vamos falar sobre prospecção e vendas no audiovisual. Como é que você está? E aí, Gabriel, tudo certo, cara? Que bom que a gente conseguiu se conectar. A gente havia ensaiado esse nosso encontro algumas vezes e que bom que hoje deu certo para a gente trazer conteúdo sobre o lado business da produção de vídeo. Eu sempre falo, vendas vem primeiro. Sem vendas, essa roda não gira. E se essa roda não gira, a gente não tem vídeo para gravar e muito menos portfólio para enriquecer. Então, estou à tua disposição aqui para a gente bater esse papo sobre vendas, focado no audiovisual. Legal, legal. Antes eu queria saber mais da tua vida profissional. Ô, Pedro, como que você entrou no audiovisual? Qual foi a tua inspiração para entrar nesse universo de criação de conteúdo, né? Que é apaixonante, né? Boa, é apaixonante. Cara, a Metamorfose Filmes tem 17 anos de mercado. A Metamorfose Filmes hoje, ela é uma empresa que acaba sendo referência aqui na nossa região quando o assunto é vídeo corporativo, vídeo institucional, geração de conteúdo com estratégia, sempre focado em empresas, e filmes publicitários também. Mas, obviamente, nem sempre foi assim. Hoje é assim, mas eu vou explicar aqui de maneira bem rápida como tudo começou, né? Eu tenho 46 anos, 17 anos já dedicados ao audiovisual, e a minha vida toda minha vida toda profissional foi dedicada à comunicação. Meu primeiro trabalho foi operador de mesa de áudio numa rádio, ainda não em Caxias, onde eu estou agora, estou em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas no interior aqui do estado. E depois vim para Caxias, enfim, continuei trabalhando com comunicação direcionado para o rádio. Depois, no rádio, eu conheci meu sócio, que é o Maico. A gente criou um programa de TV que trabalhava na época com divulgação de roteiros turísticos aqui da região, e depois isso acabou evoluindo para produtora de vídeo corporativo. Cara, a gente já passou por casamento, a gente já passou por festa infantil. Lá no início, né, dos trabalhos, a gente visitou todos esses lugares de produção. Pedro, você se arrepende de ter feito vídeo de casamento ou vídeo de festa infantil? Claro que não. Tudo contribuiu para a formação, para a gente chegar, né, num momento de maturação profissional e entender qual o caminho a gente se sentia melhor para seguir. Que hoje, como eu falei, atendemos o meio corporativo em vídeo institucional, publicidade e geração de conteúdo. Essa é a nossa esteira de produtos. E aqui já vai um insight, criação de esteira de produtos para oferecer para o mercado. Mas, legal, cara, como é que eu me joguei no conteúdo, tá? Para finalizar essa parte. Eu percebi, coisa de 1 ano e meio para 2 anos, que o mercado era muito carente de informação técnica sobre o lado comercial do audiovisual. Tem muita informação técnica sobre produção de vídeo, qual luz, qual lente, qual câmera usar, isso tem a rodo na internet. Mas não tinha ninguém falando, e ainda tem muito pouca gente falando com relevância sobre o lado comercial, como fazer negócio com o audiovisual. E aí eu comecei a produzir alguns conteúdos, deu conexão. E hoje nós tocamos 2 empresas aqui, a Metamorfose Filmes, produtora de vídeo, e a Metamorfose Educa, onde eu tenho treinamentos focados em vendas, prospecção, em negociação, em estratégias comerciais para o lado comercial, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Gabriel? Legal, legal, legal. E puxando um pouco para pós aqui, que a gente tem muito match, né? O know-how é diferente, a prospecção para pós-produção, além só da produção ali? É o mesmo mecanismo? A gente sempre vai fazer algumas adaptações, alguns ajustes de acordo com o terreno onde a gente vai atuar. Eu sempre lembro que entre o mapa e o terreno, fique com o terreno, né? Então sempre faça alguns ajustes. Agora, a base de um relacionamento comercial, cara, ela é a mesma. O conceito de um relacionamento comercial, ele é o mesmo. Se você tem uma loja de roupa, se você tem uma casa de pós-produção, se você tem uma videoprodutora, se você é um videomaker,
Obviamente, a gente vai fazendo esses ajustes. Mas vamos lá, partindo do pressuposto que uma base de relacionamento comercial tem 2 pilares principais: atenção e segurança. E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa dar atenção para o nosso cliente. O nosso cliente, no momento que vem até a produtora, ou que a gente vai prospectar, ele precisa se sentir único. A mesma coisa acontece quando um cliente, ou quando a gente entra numa loja de roupas, por exemplo, para escolher uma camisa. Cara, se ninguém nos dá atenção, o que a gente faz? Vira as costas e vai embora. E ainda por cima sai falando mal, é ou não é? A mesma coisa acontece no audiovisual. E o que eu quero dizer com segurança? Segurança técnica de que tudo vai funcionar. Ou seja, se eu dou atenção e dou segurança para o meu cliente, independente da natureza desse negócio, essa é a base comercial que vai funcionar. Então, respondendo de maneira bem objetiva, casa de pós-produção, videoprodutora, videomaker, cara, entenda os fundamentos e faça os ajustes de acordo com o seu negócio. Oh, legal. Isso é bem legal. Hoje você tem mentorias, né? Você tem mentorias e você pega, nessas mentorias também, você ajuda qualquer tipo de nicho voltado para o audiovisual, ou é muito focado só em produtora? Cara, eu Se eu falei há chegar lá pouco, hoje com pós-produção, você vai conseguir me ajudar também. Dentro dos fundamentos comerciais, entendendo o teu negócio e traçando uma meta para entender onde a gente vai chegar juntos nessa jornada, a resposta é sim. Mas vamos lá, vamos pensar que eu comentei no início da nossa conversa aqui sobre a necessidade e a importância da criação de uma esteira de produtos, né? Sim, sim. Aqui, eu também tenho uma esteira de produtos voltada para os treinamentos. A gente tem treinamento em prospecção em vídeo, em prospecção e vendas para audiovisual, né, que é o nosso primeiro treinamento, que é o PPV. A gente tem, sim, uma mentoria em que eu guio profissionais em direção a uma escala de resultados no seu negócio. Então, a gente destrava algumas situações ali, a gente aperta alguns parafusos, tanto no operacional quanto no estratégico, para conseguir ir em busca de melhores resultados. Então, sim, é possível contribuir, ajudar, direcionar quem trabalha com pós, não há problema algum. Show de bola. E uma pergunta bem fora do ângulo, né? Hoje, qual seria o melhor meio de prospecção para o mercado audiovisual que você vê? Tem vários canais, né? Você poderia listar aí alguns 3 mais importantes? Claro que sim. Eu sempre falo que prospecção é SUMPC. O que você quer dizer com isso, Pedro? É a soma de um monte de pequenas iniciativas, é a soma de um monte de pequenas coisas que no final do dia vão nos trazer um resultado em termos de prospecção. Cara, a primeira coisa que eu vejo o mercado pensar quando vem na mesa a necessidade de prospectar. E o que é prospectar? É a gente ir em busca de maneira ativa das oportunidades de negócio, de clientes, né? De maneira ativa. Claro que existem uma série de fatores técnicos que vão direcionar a prospecção para o inbound, para o outbound, para o tráfego e por aí vai. Mas vamos lá. Vamos pensar que a gente vai em busca de clientes. Aqui na Metamorfose, a gente gosta muito de ser laboratório para o que a gente leva para a mentoria, para que eu levo para os treinamentos. Então, a gente testa situações, inclusive paga para fazer esses testes, para poder levar para o pessoal dizer, olha, vai por esse caminho aqui que vai dar boa. Cara, evita esse caminho aqui que você logo ali na frente vai bater no muro. Então, quando eu falo sobre prospecção que dá certo, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos é, cara, eu vou investir em tráfego, vou gravar uns criativos aqui, vou começar a trabalhar o tráfego. Isso resolve tudo? Óbvio que não. Mas ajuda, claro que sim, se você estiver disposto a trabalhar com a atração de lead sujo, porque vai vir muito lead sujo para sua base. E você vai ter que ter uma estrutura de filtragem desses leads para poder entender, de acordo com o perfil de cliente ideal que você vai traçar, qual o perfil de cliente que você quer atender. Porque, Gabriel, é muito importante lembrar que a gente precisa identificar o perfil de cliente ideal. O que é isso? Significa que a gente precisa saber com quem a gente quer e deseja trabalhar, mas a gente precisa saber também com quem a gente não quer trabalhar.
quem não se encaixa no trabalho que a gente tem para oferecer para o mercado. Então, a gente economiza muito tempo quando a gente consegue identificar o perfil de cliente ideal que a gente quer trabalhar. Então, tráfego ajuda, mas vai atrair muito lead sujo. E eu acho que é importante a gente fazer até para entender, né, até onde esses leads são qualificáveis ou não, mas tem que estar disposto para lidar com lead sujo. Campanha de Google, posicionamento de Google é determinante. A gente precisa estar bem ranqueado no Google. Ah, Pedro, mas poxa vida, eu não sei fazer isso, não consigo dispor aqui de um tempo para fazer isso. Cara, sabe o que a gente faz aqui na produtora? A gente trabalha com uma agência que nos atende aqui. Uma agência de tráfego e de posicionamento e ranqueamento de Google. Pedro, isso custa muito caro, não consigo encaixar no meu trabalho. Cara, se você tem um trabalho de produtora de vídeo, seja pós, seja produtora de vídeo, entre aspas, convencional, cara, procura agências de tráfego, esses caras precisam de conteúdo em vídeo. Faz uma parceria, faz uma permuta com esses caras, que é o que a gente faz aqui. Sim, sim. Pede para eles te posicionarem lá no Google, trabalhar alguma coisa de tráfego, produza conteúdos em vídeo para eles. Você não precisa desembolsar grana para fazer isso. Precisa ter vontade de fazer as coisas acontecer. Então vamos lá, para te responder bem rapidamente essa pergunta aqui também. Quando a gente fala sobre prospecção, tráfego, ajuda? Ajuda, não salva a pátria de ninguém. Posicionamento de Google é muito importante que se tenha. Cara, mas sabe o que a gente tem feito cada vez mais, de maneira mais intensa? Gabriel, trabalhar o seguinte, ó. É o Pedro da Metamorfose, estou te ligando aqui para fazer uma apresentação da produtora. Claro que existem técnicas para fazer isso, identificar decisor, fazer lista de empresa, né? Prospecção ativa. Porque o nosso segmento de produção audiovisual, independente de ser pós ou produção como vídeo produtora, cara, é muito artesanal esse trabalho e a gente tem uma capacidade produtiva limitada. Então não adianta a gente encher o nosso fluxo de empresas que vão pagar um ticket médio menor, porque vai dar problema, a gente não vai conseguir dar fluxo para isso. Eu sempre falo, você não precisa ter um monte de cliente, você precisa entender qual que é o perfil de cliente ideal que vai te pagar mais, que vê valor no seu trabalho. Então, posiciona bem a tua empresa no Google, gera conteúdos para redes sociais, porque precisa estar presente lá, e separa um pouco de tempo aí para prospectar de maneira ativa, ligando para a empresa, identificando decisor, fazendo lista. Esse é o caminho, cara, não tem milagre, não tem milagre. Legal, legal. Isso é interessante. Mas, falando de prospecção ativa, né? Ligando, entrando em contato. A gente sabe que ali 90% dos e-mails que a gente manda com o nosso portfólio nunca é respondido, né? Uhum. E as empresas também não dão muitos setores ali, contatos de setores para você prospectar. Qual seria o método que funcional? Uhum. Eu quero prospectar 10 agências ou 10 produtoras. Qual o método funcional para me procurar esse pessoal e chegar lá? Tá, vamos lá. Vamos imaginar que a gente pode trabalhar, que a gente pode seguir por dois caminhos, né? Quando a gente vai fazer uma lista de possibilidades de empresas a serem prospectadas ou agências. Primeira coisa, o que a gente faz? A gente vai mexer com quem já passou por aquela barreira que eu falei lá no início de confiança e de atenção. Sim. E quem são essas empresas? As empresas que já estão na tua carteira, que já estão na casa. Então, mexer com os clientes da carteira significa a gente fazer contato com clientes que a gente já conquistou, ou seja, que já passaram pela barreira da confiança e da segurança. Esses caras são mais baratos, eles já foram conquistados, eles vão trazer mais retorno para a produtora. E outra coisa, para a gente prospectar clientes de fora, depois que você esgotou as possibilidades com clientes da carteira, aí sim, vão procurar novas oportunidades do mercado. Mas, obviamente, existem técnicas para isso. Eu vou tentar contribuir com quem está nesse momento precisando buscar novas possibilidades. E todo mundo... O que eu mais te pergunto é porque o que acontece aqui muito? Nós temos artistas novatos, eles não sabem prospectar zero, não sabem nem por onde começar, e talvez não tenham uma carteira já de cliente. Não tem ainda. Acho que a maior dificuldade hoje da maioria da comunidade que a gente tem de pós-produção é essa. Não tem zero carteira de cliente. Boa. Primeiro passo.
Primeiro passo, cara, é fazer uma lista de empresas. Bota aí 5 empresas que você vai abordar por dia. Trabalha com Legal. meta mínima e meta máxima. Eu já vou explicar como fazer isso. O que é meta mínima? Pelo menos 5. Pelo menos 5. Meta máxima, sei lá, vai a 7, se for o caso. Não passa disso, para ficar um trabalho leve, trabalho acessível dentro da produtora. Separa um tempinho para fazer isso. Mas, cara, o cliente, o produtor que ainda não tem uma carteira, tem uma abordagem que funciona muito. Depois que você pegou essa lista, você precisa identificar o decisor. Mas se você entrar lá no LinkedIn, jogar a empresa lá para dentro do LinkedIn e buscar 3 cargos principais, que são os que mais compram vídeo, independente do formato. Primeiro, obviamente, marketing. Depois, Diretor de marketing, né? diretor de marketing. Depois, diretor de vendas, gestor comercial. E depois, RH. RH pode precisar de vídeo também, para fazer vídeo de integração com colaboradores, normas de seguranças e por aí vai. Então, entre em contato com essa empresa falando o seguinte: aqui é o fulano de tal da empresa XPTO, da produtora XPTO, e eu dei uma olhada no teu site, analisei as redes sociais também, e criei um produto personalizado que eu gostaria de te apresentar. Cara, você vai trabalhar com o despertar da curiosidade de quem está do outro lado. Cara, deixa eu entender o que essa pessoa personalizou para me apresentar. Esse tipo de abordagem geralmente traz resultados positivos em torno de, com relação a retorno. Diga para o cliente que você desenvolveu algo personalizado. Ah, Pedro, mas eu ainda não desenvolvi. Não tem problema, cara. Se o cliente disser que sim, dá um jeito de desenvolver alguma coisa para ele. Entra no site, personaliza uma apresentação. Personalização de material é a chave para a gente conseguir ter retornos maiores em termos de prospecção. Mas note, Gabriel e a galera que está nos acompanhando aqui, não adianta fazer um contato só. Existem etapas a serem cumpridas. A primeira etapa, sim, é o contato, mas depois vem a fase do follow-up. Pedro, que bicho é esse? Fazer follow-up nada mais é do que fazer o acompanhamento desse primeiro contato. Então você mandou, fulano, olha, desenvolvi aqui uma proposta personalizada, um projeto personalizado que tem a ver com a sua empresa, pesquisa minimamente a empresa do cliente que você vai abordar para gerar conexão. E eu gostaria de te apresentar, talvez esse cliente não responda nesse primeiro contato. E tá tudo bem, faz parte do jogo. Aí, 3 dias depois, vai nesse cara de novo, se ele não respondeu. Fulano, recebeu meu e-mail? Viu minha mensagem pelo WhatsApp? Geralmente por e-mail, porque pelo menos aqui na produtora a gente trabalha com grandes corporações, com grandes empresas. Então, para eu receber o e-mail corporativo desses caras é mais fácil do que eu ir direto para o WhatsApp, né? O WhatsApp vem depois. Mas faça o acompanhamento e você fazer follow-up. O objetivo é marcar uma reunião. Porque quando a gente consegue marcar uma reunião online, sentar na frente do cliente, cara, as oportunidades surgem a partir dali. Então, dica prática, insight prático, proposta personalizada. Criei um produto personalizado, posso te apresentar? Geralmente funciona. Caraca, isso é interessante demais. Cara, isso é bastante interessante, principalmente pra gente de voz, que dá pra fazer umas coisas bem rápido, dá pra produzir, né? Dá pra personalizar bastante coisa rápida ali, principalmente repaginar algumas coisas de clientes. Eu falo isso bastante, ó. Às vezes o seu cliente você pode até prospectar por outras redes, refazendo um projeto dele que você consegue fazer algo melhor e apresentar. E já aconteceu bastante de cliente, pô, quanto que é essa produção aí, né? Tem várias formas de prospectar. Essa sua é bastante interessante, nunca vi por esse lado. Mas a ideia, Gabriel, para complementar esse insight que você trouxe também, de dar uma olhada, às vezes o cliente tem um vídeo, cara, que foi feito há 5, 4 anos, né? E a linguagem audiovisual, o próprio posicionamento da empresa. Muitas vezes o site está comunicando uma coisa e o vídeo está indo por um outro viés. Por isso que eu falo que a gente precisa personalizar as abordagens e entender um pouco do que o cliente está fazendo naquele momento. Agora, pegar um vídeo que já é do passado
e sugerir para ele uma atualização dessa peça, cara, é um outro viés. Ó, Outra você tem 2 oportunidade insights também, aqui, né? né? É uma outra oportunidade de negócio. Olha, eu percebi aqui alguns itens a serem ajustados no vídeo. Vamos conversar sobre isso? Cara, se o cara tem o mínimo de interesse pela comunicação da empresa dele, ele vai topar fazer essa reunião. Ah, Pedro, mas o cliente, cara, o cliente é muito relutante, ele não tá afim. Beleza, ele não tá afim, meu amigo. Vira a página e vai para outro. Canaliza energia para quem pode ver valor do que tem no que você tem para oferecer. Algumas empresas não veem valor. E tá tudo certo. Bora procurar quem se conecta com o que a gente tem para oferecer. Senão a gente vai ficar canalizando energia para cliente que não está ajustado ao nosso perfil e não vai dar negócio. A gente vai se frustrar. Então busca cliente que tenha conexão com o que você tem para oferecer. Isso é legal, isso é legal. Pedrão, pergunta interessante. Nos seus 17 anos de metamorfose, filmes, eu sei que você já deve ter visto clientes de todo tipo, né? Job de todo tipo, situação de todo tipo. E primeiro eu queria saber quais foram as maiores objeções de um cliente e como que você conseguiu quebrar essas objeções. E também uma segunda pergunta é, o cliente está dizendo que ele não tem o orçamento. Ou o orçamento que eu mandei foi um orçamento que passou das expectativas. O que eu posso fazer sobre isso? Para não Cara, perder o contato do cliente. Essa é boa, né? Boa, ótima pergunta. Isso que você falou agora no final também, para não perder o contato com o cliente, cara, isso é muito relevante, é muito importante. A gente precisa se posicionar como aliado do nosso cliente. Sim. Porque quando a gente se posiciona como aliado do nosso cliente, a gente não se torna indispensável lá na empresa porque ninguém é. Mas a gente traz resultados através da nossa produção audiovisual. A gente tem que, antes de responder de maneira objetiva aqui a pergunta, e aí vem uns insights aqui relevantes, eu vou largando aqui na nossa conversa também. Mas a gente tem que entender que o nosso foco, seja pós, seja com captação, com câmera, cara, independente da ferramenta que você tiver aí para trabalhar no audiovisual, a gente precisa focar menos no vídeo, no final, e focar mais na dor do cliente. A gente precisa se comportar como médico e não como farmacêutico. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente se comporta como médico, a gente se interessa pela dor do cliente para depois receitar o remédio em vídeo que vai atender a dor do cliente. Quando a gente se comporta como farmacêutico, a gente só pega a receita, o roteiro e executa. Mas muitas vezes não é aquilo que o cliente precisa. E a gente, independente do momento da carreira que a gente tiver, a gente está aqui para resolver problema do nosso cliente. Mas, obviamente, durante esse trajeto aparecem muitas objeções. Aparecem muitas barreiras. E muitas vezes, quem está começando nessa jornada comercial, ou começando nessa jornada comercial, não. Começando a despertar o interesse pela jornada comercial, porque isso é necessário, a gente vai precisar fazer isso, existem 3 objeções principais. E aqui a gente está falando sobre audiovisual, sobre pós-produção. Agora, essas objeções, elas são as principais do mercado, independente da área de atuação. E aí eu vou responder as tuas 2 perguntas. A primeira objeção é a objeção de preço. Pedro, legal, você me mandou um orçamento aqui, cara, mas está muito caro. Esse orçamento eu não vou conseguir absorver aqui dentro da empresa. E aí, conectando com o que o Gabriel falou há pouco, de não perder o contato com o cliente. Se a gente não perde o contato com o cliente, a gente vai entender, poxa, mas você pode, eu quero negociar com você, eu quero fazer esse projeto com você. O meu orçamento ficou... Ele não vai te dizer o valor, obviamente, né? Mas você pode me dar um sinal ou me sinalizar se o meu orçamento ficou 20%, 30%, 40% a mais do que o orçamento anterior? Esse tipo de informação o cliente traz para a gente. Aí ele não vai te dizer, o orçamento do Gabriel ficou 10 mil, o seu orçamento ficou 15. Ele não vai dizer isso. Mas ele vai te sinalizar. Não, ficou em torno de 20% a mais aqui. Aí você vai dizer para ele, cara, eu quero negociar, eu quero estar contigo nesse momento. Espera que eu vou te mandar uma nova proposta. É isso. Às vezes, claro, não, ficou 50% abaixo. Cara, aí é difícil fazer negociação. Até a gente pode entrar com uma negociação, mas não entregando o que estava na proposta inicial.
porque senão vai ficar torto, né? Você, pô, eu estava cobrando X para fazer tal coisa, agora eu posso cobrar metade disso para fazer a mesma coisa, o cliente vai dizer, pô, alguma coisa está errada aqui, né? O cara estava querendo ganhar muita grana em cima de mim, mas mudar a proposta, mudar os entregáveis para tentar chegar no valor que ele tem lá, isso funciona. E outra, o que a gente precisa fazer quando o cliente levanta a objeção de preço é demonstrar para o cliente o custo de não fazer nada. O custo que tem ele não produzir o vídeo. Ele vai deixar de abastecer o marketing dele com a ferramenta adequada, ele vai deixar de abastecer o time comercial dele com a ferramenta adequada. Muitas vezes vai fazer um 3D de um determinado equipamento para demonstrar o funcionamento desse equipamento que vai ser utilizado, não só pelo marketing, mas vai ser utilizado pelo time técnico, pelo time comercial. E muitas vezes ele deixa de fechar negócio porque ele não está com a ferramenta adequada. Isso custa dinheiro para o cliente. Então, é uma maneira de a gente conseguir contornar a objeção de preço. E outra coisa que a gente pode fazer para contornar a objeção de preço. Essa técnica é muito importante, trabalhar com a minimização de valores. O que isso significa, Pedro? Vamos lá, o cliente falou que o orçamento está muito caro. Você vai dizer para ele, na conversa, se você tiver a oportunidade, eu sempre procuro, Gabriel, levar o meu cliente para a reunião. Eu sempre procuro levar o meu cliente para a reunião, seja reunião online, seja reunião presencial, porque, cara, vendas é sobre conexão. E quando a gente conecta com o cliente, a gente tem mais possibilidade de entender a dor dele e criar a solução de acordo com a necessidade dele. Então, eu prefiro sempre levar para uma reunião. O que é trabalhar a técnica de minimização de valores? Durante essa conversa que eu estou tendo com o cliente, eu pergunto para ele, fulano, quantos clientes a empresa de vocês aqui atende? Esse é um dado que ele não esconde, pelo contrário, ele estufa o peito para dizer, olha, eu tenho aqui, sei lá, 5.000 clientes da minha carteira, 1.000 clientes, 100 clientes da minha carteira. E por que essa informação é importante? Porque você vai pegar o seu orçamento e vai dividir pelo número de clientes que ele tem em carteira. Você vai chegar num número bem pequenininho. E aí você vai dizer para ele, viu só, eu estou te oferecendo aqui a possibilidade de você investir no seu cliente porque você vai prospectar, você vai trabalhar o marketing por um valor X, bem pequeno, por cada um dos seus clientes. E ainda tem uma outra situação que pode contribuir com a minimização de valores. Você vai usar esse vídeo por 3, 4 anos. Então, é muito barato esse tipo de investimento. Isso é trabalhar com minimização de valores para contornar a objeção de preço. Outra objeção muito comum no mercado, a objeção de tempo. Ah, Gabriel, legal. Cara, eu não estou com tempo agora para para tocar esse projeto para frente. Realmente vou ter que deixar isso mais para frente. Trabalha com incentivo de fechamento. Sabe por que acontece a objeção de tempo? Porque o cliente não viu nenhuma urgência de fechar com você. Então, se não tem urgência, cara, ele vai deixar para depois. Agora, se você pavimentar o caminho do seu cliente entre a sua solução e o fechamento, vai contribuir para que esse fechamento aconteça mais rápido. Pedro, e como é que eu faço isso? Cara, trabalha com uma outra técnica comercial que se chama incentivo de fechamento. Que bicho é esse, Pedro? Cara, faz assim, ó, manda pro seu cliente a proposta, sei lá, manda uma proposta aí de R$10.000 para fazer um trabalho. Aí você vai botar lá, tem uma validade de proposta, né? Bom, essa proposta é válida pelos próximos 15 dias, ok? Só que você vai falar para ele o seguinte, olha, fulano, eu tenho aqui um incentivo para a gente fechar antes e já resolver esse trabalho, eu vou te dar 5% de desconto se você fechar até a data tal, antes dos 15 dias. E por que essa técnica é importante? Não só pelo desconto, porque você vai fazer contato com o seu cliente tendo um propósito, tendo um gancho. Ali, quando estiver vencendo aquele incentivo de fechamento, aquela data específica, você vai ligar para ele. Fulano, você tem um gancho de contato, né? Exato, eu estou te ligando porque tem aqui, vai cair o desconto. A proposta é válida até tal data, mas vai cair o desconto, então é legal você fechar hoje. E a última objeção é a objeção de confiança. O cliente ainda não está confiando 100% na sua solução. Ele ainda tem dúvidas sobre
negociar ou não com você. Ele ainda não está seguro. Cara, e como é que a gente contorna isso? Trabalha com prova social, ou seja, transforma em vídeo a opinião do seu cliente que já negociou com você. Demonstre autoridade para o seu cliente, traga exemplos, marcas que você já trabalhou. Outra, clarifique o processo. Ele não é que se ele falou, olha, eu vou pensar, eu ainda não estou 100% certo que eu vou fazer, não é que ele não vá fazer. Ele só não está certo naquele momento, e aí a gente pode incentivar através da redução de riscos. Ofereça um parcelamento de acordo com o desenvolvimento ou a execução do projeto. Olha, a última parcela, você me paga quando eu te entregar o vídeo. Ou seja, você está oferecendo subsídios para contornar a objeção de confiança também. Essas são as 3 principais, Gabriel. Caraca, muita informação, cara. Muita informação. Isso é muito interessante. Pedrão, mais uma pergunta bastante interessante. Seguinte, tem situações que a gente vê aqui no nosso mercado de pós, de criação de conteúdo, né? Você vê muita produtora criando materiais que às vezes não faz sentido para o cliente, empurrando conteúdo. Não, vamos fazer, é isso, vai te atrair venda, não atrai, né? Conteúdo sem sentido, produções sem sentido. Ninguém pode rasgar dinheiro para fazer algo por fazer. Tudo tem que fazer um sentido. Tem um conteúdo é um objetivo de solução. Ele só é mais harmônico e emotivo para o audiovisual, certo? Qual que é o impacto disso e como é que você vê sobre objetivo de criação de conteúdo? Excelente pergunta. Se a gente não conseguir identificar qual que é o nosso propósito do nosso vídeo, da ferramenta que a gente vai entregar, da peça audiovisual, a gente vai esbarrar nessa objeção que a gente acabou de conversar antes, que é a objeção de confiança. Se a gente não tiver seguro, 100% seguro que a gente vai entregar resultado para o nosso cliente, o cliente vai perceber isso. Cara, das duas, uma. Ou você está exalando segurança e o cliente vai perceber isso, ou você não vai estar seguro sobre a sua solução e o cliente vai perceber isso ainda mais. Então, siga sempre pelo primeiro. Exale segurança no momento que a gente vai conversar com o cliente. Outra coisa, quem dá o direcionamento para o cliente, para a agência é um pouco mais delicado esse relacionamento, né? Eu gosto, Gabriel, de trabalhar bastante com cliente direto. Gosto muito de trabalhar com cliente direto. A gente atende agências também, mas tem muito dinheiro, muita grana com cliente direto. Muito dinheiro na mesa com cliente direto, com o cara do marketing, com o cara do comercial e por aí vai. Mas vamos lá, para responder a tua pergunta. Eu entendo e defendo isso há muito tempo. O vídeo que a gente produz em motion, em 3D, com captação, com celular, seja lá o formato que tiver, o vídeo precisa ser ferramenta comercial para o nosso cliente. E o que isso significa, Pedro? Cara, quando o cliente vai para mercado para buscar uma produtora, ele vai precisar atender uma dessas 3 dores que eu vou te falar aqui. Talvez o cliente não tenha nem consciência disso, tá? Talvez ele nem saiba disso, mas ele vai precisar atender uma dessas 3 dores. Ele vai precisar, através da produção audiovisual, fortalecer a marca dele. Ele vai precisar, através do vídeo que a gente produz, vender mais. Obviamente, ele precisa vender mais o serviço ou o produto que ele tem para oferecer. Ou o terceiro viés é economizar recursos da empresa dele. E aí sempre vem uma dúvida sobre como é que o meu vídeo faz o meu cliente economizar recursos. Lembra, a gente precisa entender o propósito do que a gente está oferecendo para o mercado, porque isso vai gerar conexão. Eu tenho que ir para uma reunião, Gabriel, falando muito menos sobre vídeo e muito mais sobre soluções, sobre propósitos, sobre ferramentas comerciais para o cliente vender mais, economizar recurso e fortalecer marca. Então, como é que eu faço o meu cliente economizar recurso? Quando você faz um vídeo em 3D, ou quando a gente faz um vídeo técnico para demonstrar funcionamento de um determinado equipamento, eu estou evitando o deslocamento, muitas vezes, da equipe técnica do meu cliente para diferentes partes do Brasil, porque o vídeo vai
tirar dúvidas, vai esclarecer funcionamento, vai fazer com que quem está do outro lado consiga extrair o máximo daquele equipamento através das imagens e das informações que a gente está passando nesse vídeo. Isso vai diminuir o serviço de atendimento ao cliente lá da empresa dele. Isso é menos custo para o cliente. E quem não quer? Quem não quer vender mais ou economizar? Todo mundo quer e todo mundo precisa disso. E a gente, como produtor audiovisual, também precisa saber disso para provocar resultado lá para a empresa do cliente e para trazer previsibilidade para a nossa empresa. Porque se o cliente entende que a produtora se posicionou como aliada do cliente, cara, esse cliente não solta mais, cara. Ele não te solta mais porque você passou a entregar resultado para ele. Isso significa previsibilidade de faturamento para o nosso negócio. São algumas viradas de chaves, assim, que eu percebo que o mercado precisa fazer para conseguir ter um posicionamento mais interessante no mercado e trazer muito mais recursos para dentro da produtora também. Interessante, interessante. Aqui, em alguns cursos, né, principalmente o 3D VFX Pro, que é um curso meu principal, tem muito match com o que você falou nessa parte aí. O que acontece? Eu pego o cara do zero, eu ensino ele, antes de tudo, antes de criar um produto, antes de modelar algo 3D, fazer qualquer cena, qualquer coisa, você vai aprender direção de arte, você vai aprender a criar um filme publicitário de um produto que venda. O que a gente faz lá? Primeiros módulos, o aluno que estiver estudando aqui, ou você que também não sabe, primeiros módulos do curso 3D VFX Pro vamos entender o produto, entender a dor do cliente, o que ele quer passar com isso, qual o posicionamento que ele quer dar nesse tipo de conteúdo, quais são os features do produto e quais são os mais principais desde o início da hierarquia até o final da hierarquia. Então, vou até te mostrar depois alguns projetos legais, acho que você vai ter interesse, né, até para portfólio, né? Que a gente pega, por exemplo, uma cadeira gamer, que é bem famoso da gente ter um projeto aqui dentro do curso que é produzir do zero até o final o filme publicitário de uma cadeira gamer para vender pro mercado, tanto gamer como também profissional, né? De ficar em casa e trabalhar home office. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, qual que é o maior feature daquela cadeira? Ela aguenta mais de 180 quilos. É uma cadeira parruda que ela tem um eixo que suporta, um eixo classe 4 que suporta 180 quilos e mais, porque ela aguenta mais peso e isso vai dizer o quê? Vai durar mais anos essa cadeira. Então, quando você já tem um conhecimento sobre isso, sobre o cliente que você foi atrás e vai criar um filme publicitário desse, você já sabe o que você precisa criar aquela história envolvendo várias cenas e fazer isso acontecer. A gente cria um storyboard em cima disso e depois vai cumprindo a produção de cenas e depois que o cara vai começar a modelar o produto, texturizar, paraná, e fazer. Então, hoje a gente ensina isso bastante aqui, a criar um filme publicitário que vende, não um material sem sentido só para ficar girando câmera em torno de um produto sem sentido nenhum, né? Eu acho isso bate bastante match aqui com o que você falou. Só que o lado que você trouxe sobre a empresa deixar de gastar uma equipe técnica para levar o produto para uma feira ou para algum tipo de cliente, fazer a apresentação, ou aquele antigão porta a porta, não é todo mundo hoje dessa geração que sabia até desse tipo de mecanismo de prospecção e venda. Isso aí. Porque todo mundo está acostumado com digital, né? Acho que sempre foi assim, né? E isso é interessante, isso é bastante interessante, porque faz até relembrar o próprio empresário de que ele está deixando de gastar dinheiro produzindo um conteúdo desse, né? Aqui a gente faz bastante isso para nem aconselhar, né? Conscientizar o aluno, o artista, de que você está criando uma solução digital, você está criando uma solução que talvez na vida real seria impossível até de construir, porque tem vídeos que a gente faz de macro, né, de dentro do produto. Já tive que pegar um produto, quebrar ele, que era minúsculo, para entender como é que era dentro, com uma foto macro, para modelar 3D e fazer uma cena macro lá dentro, né? Você está fazendo coisas que talvez seja impossível de fazer na vida real com câmeras profissionais, e isso também é argumento para o cliente. Ele não vai conseguir esse resultado final se for fazer da maneira funcional, né? Quando a gente está falando de pós-produção. Existem também esses casos, né?
Total, faz total sentido. E quando o produtor, o artista, o videomaker, seja lá quem for, entende o valor desse trabalho para o cliente, porque, né, a gente recentemente fez um trabalho aqui de transformar em vídeo um manual técnico de entrega de um equipamento para um cliente. Cara, como eu falei, o cliente do meu cliente, né, estava tendo muita dúvida sobre como montar, sobre como estruturar. É um equipamento grande, é um guindaste. Então, se fez toda a entrega técnica e transformou aquilo em vídeo, cara, isso é provocar direto a economia de recurso para o cliente. Legal. Então, entender, né, o que o cliente quer com o vídeo quando ele vem me procurar. E a gente conversar de igual para o cliente, porque eu sempre falo, né, Gabriel? No momento em que a gente vai negociar, aí não é animador, não é 3D e empresário. Aí é empresário e empresário conversando. Cada um defendendo o seu interesse. O Sim. empresário do audiovisual está defendendo o interesse da sua produtora e o cara que está do outro lado quer provocar uma daquelas três transformações que a gente falou agora há pouco. Então, tem que se posicionar dessa maneira. Entender a dor, se posicionar como empresário, cara, e bora negociar. Tá todo mundo querendo defender o seu no final do dia. E é assim que funciona. Não precisa ter milindre nenhum de ter um posicionamento muito firme e reto nesse sentido com o cliente. Interessante. Interessante. Mais uma pergunta interessante, Pedro. Seguinte, quando a gente está falando de prospecção, e agora eu estou puxando para a nossa área de pós, né? Até quero discutir isso com você. A gente de pós-produção, de VFX, de 3D, de edição, é muito dentro da caverna, certo? A galera muito dentro da caverna que não tem muita vontade de sair para fazer o negócio andar. A gente contrata um time comercial, mas a gente sabe que quem engorda o gado é o dono, né? Nem tudo você pode terceirizar. E aquela questão que a gente estava falando mais cedo aí. Se você não tem orçamento na rua, não espere que vá voltar alguma coisa, né? Tem que fazer o negócio andar, tem que ter uma mínima disciplina, né? O que você fala sobre isso? O que a gente precisa entender é que o que a gente está falando aqui, né, Gabriel, não significa que quem está nos acompanhando aqui vai pensar, poxa vida, mas o Pedro está querendo me tirar aqui, como você falou, da minha cadeira de editor para passar para a cadeira comercial. Cara, não é isso, tá? Não é isso. O que eu prego e o que eu falo é que você precisa complementar a sua mentalidade. O que isso significa? Cara, você tem uma mentalidade criativa muito bem desenvolvida, isso está resolvido, resolvido. Agora, só a criatividade não vai te levar a construir um negócio de produção de vídeo. A mentalidade de comercial, a mentalidade de enxergar negócios, enxergar oportunidades, onde até então você não via, porque o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Por isso que a gente precisa treinar a habilidade comercial. Que quando a gente faz isso, a gente enxerga oportunidades na nossa frente. Então, o que eu prego e defendo é que o criativo precisa complementar a sua mentalidade com um viés comercial. Porque quando consegue fazer isso, você identificou o seu superpoder, que é o poder da criação, e você sabe que tem um ponto sensível aí, que é o viés comercial. E, cara, não precisa ter dom para ser um bom vendedor, não precisa ter talento para ser um bom vendedor. Basta você desenvolver habilidades para isso. Tudo é uma questão de técnica, inclusive relacionamento comercial. Mas isso que você falou, Gabriel, sobre ter orçamento na rua e não ter milagre, cara, é a coisa mais certa que pode existir. E eu vou te falar uma coisa. O óbvio é que se você não fizer, você tem certeza que vai dar errado. Né? Exatamente. Então, cara, eu vou fazer uma pergunta para quem está nos acompanhando agora. Qual a meta de faturamento que você tem para esse ano de 2025? Você não precisa responder para mim, não precisa responder para o Gabriel, mas você tem que responder para você. Qual é a meta de faturamento que você estabeleceu lá no início do ano, no final do ano passado, para 2025? Cara, se você não tem essa resposta de bate-pronto para me dizer, você está com um grande problema aí na sua casa. Um grande problema.
Porque se você não tem meta, você não tem direcionamento Não tem porque nenhum. lutar também, né? Não tem propósito, não sabe se está indo bem, se não está, se está indo na direção certa ou não. E se você estabelecer uma meta, você vai fatiar essa meta por períodos. Bom, se eu quero faturar, sei lá, hipoteticamente, R$ 1 milhão no ano de 2025, eu sei que eu tenho que faturar 83 mil por mês. E se eu não faturar 83 mil por mês, cara, alguma coisa está errada. Eu preciso ajustar as velas, de acordo com o vento. Eu preciso fazer algum tipo de ajuste. E analisa sempre o período. Às vezes, a gente não vai bem em um determinado mês. E tá tudo bem. Mas eu preciso analisar o trimestre, o semestre e o ano. E entender qual a taxa de conversão. Não tem nada de misterioso nisso, tá? Eu vejo muitas vezes o pessoal falando sobre o lado comercial como se fosse um bicho de 7 cabeças de outro mundo. Não é, cara, é simples e você consegue fazer isso no teu dia a dia aí. Muitas vezes você precisa de uma orientaçãozinha para apertar um parafuso aqui, outro ali. Às vezes é o Você receio também de tratar com gente, né? Com também pessoas. tem isso. A Então, real é que se cara, você não ultrapassar esse limite, você não vai ter o sucesso que deveria. Não adianta só ter a habilidade de criação. Você também tem que ter a exato. habilidade de converter a criação, né? Isso aí, E fazer levar ela para isso se tornar frente. negócio, né? Fazer isso se tornar negócio. Mas assim, indicadores, tá? Que você precisa analisar. Meta clara e possível também, né? Não adianta botar uma meta que é completamente na lua e aí você vai chegar no final do período e vai se decepcionar. Então, uma meta possível. Entenda qual que é a tua taxa de conversão, ou seja, no mês de março, por exemplo, eu gerei 10 orçamentos, hipoteticamente, fechei 3, ou seja, minha taxa de conversão é 30%. E, cara, no mês seguinte, se você não gerar 10 orçamentos, você não vai bater a sua taxa de conversão, que é de 30%. Tem que ter isso muito claro e análise de período, 3 meses, 6 meses ou um ano. Se você entender isso nessa nossa aula de hoje, cara, eu já me dou por satisfeito. Show de bola. E Pedro, quando que vai ter a próxima turma? Até eu tenho interesse de entrar aí. Cara, eu vou lançar um produto novo, um treinamento novo, uma formação estratégica. Vou fazer a apresentação desse produto no dia 26 de abril. Eu vou fazer um workshop, vai ser um sábado, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, com foco 100% em estratégias de geração de conteúdo corporativo em vídeo. O que é isso? Cara, quer produzir vídeo para a empresa de maneira estruturada e com estratégia? Vem falar comigo que eu vou te orientar como é que você precisa fazer isso desde a prospecção, desde a venda, desde a entrega, da estrutura de entrega desse material. Então, no dia 26, o meu dia e o dia de quem estiver comigo vai estar reservado para a gente falar sobre estratégias de geração de conteúdo corporativo em vídeo. Eu tenho uma mentoria também, que é o meu produto principal, né, onde eu guio profissionais do audiovisual, um grupo restrito de profissionais, com encontros quinzenais, e eu acompanho esses profissionais ao longo de um ano para destravar o faturamento dos seus negócios. A mentoria está sempre aberta, é só vir falar comigo, com o meu time, preencher um formulário, entender se esse é o seu momento de vir para a mentoria ou não. E eu vou ficar muito feliz em te receber. Aliás, eu não tinha pensado nisso, tá? Mas para valorizar a galera que está aqui nos acompanhando, eu vou criar um cupom. Esse evento do dia 26, Gabriel, é um evento pago. Pedro, quanto é que vai ser? Cara, uma taxinha bem pequena, um ingresso bem pequeno. E por que é um ingresso pequeno? Porque quando eu já fiz evento gratuito, cara, tem um monte de gente que não quer nada com nada, então é uma taxinha de comprometimento. Mas ainda assim, sendo baixa essa taxa, a gente vai abrir agora, nos próximos dias, a campanha de venda de ingresso para esse evento. E quem usar lá o cupom, eu nem criei ainda, eu vou criar esse cupom depois, mas já vai estar válido, tá? Gabriel, vamos lá, Gabriel 30, a idade do Gabriel Gabriel. 30. Pronto. Gabriel 30 vai ter 30% de desconto no ingresso para participar do workshop do dia 26. Fechou? Ó, show de bola. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Isso aí. Também um link da tua mentoria e das tuas redes. Tá? Joia. E Pedro, esse ano provavelmente a gente vai ter o nosso evento. Vamos conversar ainda sobre isso. Queria bastante ver a possibilidade de você vir para cá, pro nosso evento. E também fazer outros tipos de conversa assim,
a gente pode fazer alguma coisa legal também dentro da comunidade, tá? Para essa galera novata, porque eu acredito que aqui existe um espaço muito grande para essa parte de vendas e seria interessante. Vamos bater um papo depois, então, melhor. Conta comigo, cara. Tamo junto. Vamos Show. qualificar cada vez mais esse mercado aí, meu. O futuro, né? Essa geração nova, o negócio Isso tem que aí. romper. Então, Boa. aqui foi mais um papo com o Pedro Ledmar, tá? Especialista em prospecção e vendas no audiovisual, em vários setores também. Pedro, muito obrigado, cara, por essa manhã, que eu sei que você tem uma agenda muito apertada e sensacional. Tudo que eu ouvi aqui serve para mim, cara. Serve para mim, tá? Legal, Eu acredito que vai cara. fazer muita diferença na galera que tá vendo esse conteúdo também. Gabriel, obrigado pelo convite, cara. Fiquei muito feliz também de passar esse momento juntos aqui. Cara, eu torço muito, de verdade, para que essas informações que a gente dividiu aqui sejam relevantes para a tua comunidade, para quem acessar esse material. Mas olha só, de nada adianta você comprar um livro e não ler. Mas ainda de nada adianta você comprar um livro, ler esse livro e não botar em prática. E de nada adianta você ter pego todas essas informações aqui, fazer de conta que nada aconteceu. Você precisa praticar as informações que o Gabriel e o time dele te repassam. E muitas vezes essas informações são gratuitas, como é o caso aqui, né, Gabriel? Tem tanta informação gratuita, qualificada. Já Mas, é difícil ter conteúdo de qualidade. Né? Então pega esse material, pega esses insights e bota em prática. Bota em prática. E não tem mistério, se você botar em prática o que a gente está repassando. Cara, Gabriel tá com os cabelos brancos aqui, isso aqui não é por acaso não, viu? Isso é experiência de vida, experiência de vida. E o que eu dividi aqui com você também, cara, ninguém me contou, eu vivencio isso na prática. É daí que vem a casca, para poder orientar, para poder repassar esse tipo de insight, porque eu estou vivendo aqui o dia a dia. Eu finalizo esse nosso bate-papo aqui, cara, e depois eu vou atender cliente da Metamorfose, vou conversar com esses caras, é campo de batalha mesmo, e é daí que eu trago esses insights aí para dividir com a galera. Mas obrigado, Gabriel, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, você. Tá bom? Obrigado você. É isso, galera, muito abraço para você aí, desejo que, cara, muitos outros anos aí de sucesso, Pedro, e valeu, galera, um forte abraço e até mais.